7 de janeiro de 2026. O tema de hoje, de rejeitada a evangelista. João capítulo 4, versículo 9. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Em vez de tirar água do poço pela manhã, como era de costume, a mulher samaritana escolheu enfrentar o ardente sol do meio-dia. Talvez por conta de sua reputação, ela preferisse a solidão. Alguém que já tivera 5 maridos e vivia com outro homem, sem estar casada, provavelmente não era bem falada pelas esquinas de Samaria. Acostumada a ser rejeitada e sentindo-se culpada pela vida que levava, não imaginava que seria transformada por um encontro com um judeu. De acordo com a cultura judaica, os samaritanos eram considerados impuros por causa de seus costumes religiosos. A animosidade e segregação entre os dois povos eram tamanhas que os judeus preferiam viajar por um caminho mais longo ao ter de passar por Samaria. Isso explica a surpresa da samaritana ao ser abordada por Jesus. Lembro-me de que em 2002 eu me senti exatamente como ela. Durante um culto, sentada na terceira fileira de cadeiras, eu orava. Deus, eu dou tanto trabalho para o Senhor. Estou longe de ser uma filha exemplar. Eu quero tanto me parecer mais contigo. Naquele dia, como se eu estivesse também junto ao poço, fui chamada por Cristo. Ali, Ele iniciou uma obra profunda em minha história. Apesar de suas falhas, ao ter um encontro com Jesus, aquela mulher passou a espalhar as boas novas ao seu povo. Quando provamos da fonte de água viva, nossas almas são saciadas e nossos lábios são impelidos a proclamar: venham e vejam. Essa transformação aconteceu em minha vida e está disponível para você também. Talvez este devocional seja o poço no qual você procura água, mas a água viva quem pode oferecer é Cristo. Ele quer mudar o curso da sua história. Diga sim. Eu disse sim para Jesus e Ele mudou a minha história. Mateus capítulo 7. O hábito de julgar os outros. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês estiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estralhassem vocês. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois,
Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Provérbios capítulo 5. Advertência contra a imoralidade. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como fel, e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. E agora, meu filho, escute o que eu digo, e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem de seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim da sua vida, você ficará gemendo quando a sua carne e seu corpo se consumirem. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço, porque você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças, que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher de sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo, embriaguem-se sempre com as suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão distante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pelo excesso de sua loucura sai cambaleando por aí. Aleluia! Deus abençoe. E até amanhã.